Olá, e seja bem-vindo de volta ao Infinita Oração. Hoje, vamos fazer juntos um mergulho no poder transformador do louvor diário, refletindo sobre exemplos bíblicos impactantes que nos ensinam a louvar a Deus em todas as circunstâncias. Hoje, vamos descobrir como o louvor pode transformar nossas vidas e as vidas daqueles ao nosso redor. No final, faremos juntos uma oração de louvor que você poderá usar em qualquer situação. Enquanto isso, não se esqueça de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal para receber nossos vídeos diários de oração e histórias bíblicas. Então, vamos começar essa incrível jornada de louvor. Em nossa caminhada de fé, descobrimos que uma das formas mais poderosas de nos conectarmos com Deus é através do louvor. Mas você sabia que somos chamados a louvar a Deus não apenas nos bons momentos, mas em todas as circunstâncias? Ao longo desta jornada, exploraremos exemplos bíblicos que nos ensinam a cultivar um coração de louvor constante, independentemente dos desafios que enfrentamos. Ao mergulharmos nas páginas do Antigo Testamento, encontramos em Davi um exemplo extraordinário de louvor constante. Davi, conhecido como o homem segundo o coração de Deus, enfrentou uma série de desafios ao longo de sua vida. Desde a batalha contra Golias até as lutas políticas e familiares, Davi experimentou momentos de grande alegria e também de profunda tristeza e arrependimento. No entanto, o que se destaca na vida de Davi é sua devoção inabalável a Deus, expressa através de seus louvores. Os Salmos, em grande parte escritos por Davi, revelam um coração que constantemente se volta para Deus em adoração, não importando as circunstâncias. Em Salmos 34, Davi declara: "Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre em meus lábios." Essa declaração poderosa nos mostra que o louvor de Davi não era baseado em sentimentos momentâneos, mas em uma decisão firme de honrar a Deus em todos os momentos. Pense nas lutas que Davi enfrentou: a perseguição do rei Saul, a traição de seu próprio filho Absalão e o profundo arrependimento após seu pecar com Batseba e Urias. Em cada uma dessas situações, Davi poderia ter se entregado ao desespero ou à amargura. No entanto, ele escolheu se voltar para Deus com louvores. No Salmo 57, escrito quando Davi fugia de Saul e se escondeu em uma caverna, ele louva a Deus dizendo: "Esteja exaltado, ó Deus, acima dos céus. Sobre toda a terra esteja a tua glória." Mesmo em meio ao medo e à incerteza, Davi reconhece a soberania do Eterno e o exalta. Outro exemplo marcante é encontrado no Salmo 51, escrito após Davi ser confrontado pelo profeta Natã sobre seu pecado com Batseba. Nesse salmo de profundo arrependimento, Davi clama a Deus por misericórdia e restauração. Ele reconhece sua transgressão e se volta para Deus com o coração contrito. Apesar de seu erro, Davi não se afasta de Deus, mas busca sua face com humildade e louvor. O que podemos aprender com o exemplo de Davi? Primeiramente, que o louvor não deve ser condicionado às nossas circunstâncias. Assim como Davi, podemos escolher louvar a Deus em todos os momentos, reconhecendo sua bondade e soberania, independentemente dos desafios que enfrentamos. Além disso, o louvor de Davi era marcado pela autenticidade e transparência. Ele não fingia estar bem quando estava enfrentando lutas, mas levava suas dores e angústias diante do Altíssimo. Seus louvores eram honestos e saíam do mais profundo do seu ser. Que possamos, como Davi, desenvolver um relacionamento autêntico com Deus, expressando nossos corações com sinceridade em nossos louvores. Por fim, o exemplo de Davi nos ensina que o louvor tem o poder de transformar nossa perspectiva. Quando nos concentramos em louvar a Deus, nossa visão é elevada para além das circunstâncias e somos lembrados de quem Deus é, seu amor, sua fidelidade e seu poder. O louvor nos ajuda a realinhar nossos corações com a verdade de que o Todo-Poderoso está no controle e está trabalhando todas as coisas para o nosso bem e para a sua glória. Portanto, que o exemplo de Davi nos inspire a cultivar um coração de louvor constante. Que possamos, como ele, bendizer ao Senhor em todo o tempo, permitindo que nossos louvores fluam de um lugar de intimidade e confiança em Deus. Ao fazermos isso, descobriremos que o louvor tem o poder de nos sustentar, nos curar e nos transformar, não importa o que a vida nos apresente. Agora, vamos nos voltar para o Novo Testamento e considerar a inspiradora história de Paulo e Silas, dois dedicados servos de Deus que enfrentaram uma situação extremamente desafiadora com um espírito de louvor inabalável. Em Atos 16, encontramos Paulo e Silas na cidade de Filipos, onde estavam compartilhando as boas novas de Jesus Cristo. No entanto, sua pregação provocou a ira de alguns cidadãos influentes, que os acusaram falsamente e os arrastaram perante as autoridades. Sem um julgamento justo, Paulo e Silas foram espancados severamente e lançados na prisão,
com os pés presos no tronco. Imaginemos por um momento a dor física e emocional que eles devem ter sentido. Seus corpos estavam cobertos de feridas, resultado dos golpes brutais que receberam. A injustiça da situação pesava sobre eles, e a prisão era um lugar escuro e desolador. Ninguém os culparia por se entregarem ao desânimo ou à amargura. No entanto, o que Paulo e Silas fizeram em seguida é verdadeiramente notável. Atos 16 nos diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Incrível, não é? Em meio ao sofrimento e à adversidade, eles escolheram louvar ao Senhor. Pense nisso. A prisão estava escura, seus corpos doíam e seu futuro era incerto. Mas, em vez de se concentrarem em suas circunstâncias dolorosas, Paulo e Silas voltaram seus corações para o Eterno em oração e louvor. Suas vozes ecoavam pelos corredores sombrios da prisão, testemunhando sua fé inabalável em Deus, a quem eles serviam. O que aconteceu a seguir é ainda mais surpreendente. Ainda em Atos 16, lemos: de repente, houve um grande terremoto, de modo que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram, e as correntes de todos se soltaram. Deus respondeu aos louvores de Paulo e Silas com um milagre poderoso. As portas da prisão se abriram, e suas correntes caíram. Mas o milagre não parou por aí. O carcereiro, temendo que os prisioneiros tivessem escapado, estava prestes a tirar a própria vida. Paulo, no entanto, o impediu e compartilhou com ele a mensagem de salvação em Jesus Cristo. Naquela noite, o carcereiro e toda a sua família creram e foram batizados. Os louvores de Paulo e Silas não apenas os libertaram fisicamente, mas também abriram o caminho para a libertação espiritual do carcereiro e sua família. A história de Paulo e Silas nos ensina lições poderosas sobre louvor. Primeiro, vemos que o louvor não é baseado em circunstâncias favoráveis. Paulo e Silas louvaram a Deus não porque estavam confortáveis ou porque tudo estava bem, mas porque reconheceram a soberania e a bondade do Pai, mesmo em meio à adversidade. Segundo, seu exemplo nos mostra que o louvor tem o poder de transformar atmosferas e situações. Quando Paulo e Silas louvaram, algo sobrenatural aconteceu. As portas da prisão se abriram e vidas foram transformadas. Quando louvamos ao Senhor, estamos liberando seu poder em nossas circunstâncias e permitindo que ele opere de maneiras extraordinárias. Por fim, aprendemos com Paulo e Silas que o louvor é um testemunho poderoso para aqueles ao nosso redor. Os outros prisioneiros ouviram seus louvores, e o carcereiro foi impactado por sua fé inabalável. Nosso louvor não apenas nos fortalece, mas também pode tocar e transformar vidas ao nosso redor. Portanto, amado ouvinte, que a história de Paulo e Silas nos inspire a louvar a Deus, não importa o que estejamos enfrentando. Que nos lembremos de que Ele é digno de louvor em todas as circunstâncias, e que nossos louvores têm o poder de abrir portas, quebrar correntes e testemunhar da sua graça e amor. Que sejamos encontrados fiéis, como Paulo e Silas, louvando ao Altíssimo em meio às tempestades da vida, confiando que Ele está conosco e operando para o nosso bem e para a sua glória. Ao longo de nossa jornada de fé, inevitavelmente nos deparamos com provações e desafios. Esses momentos podem ser desanimadores, dolorosos e até mesmo fazer com que questionemos nossa fé. No entanto, a Bíblia nos oferece uma perspectiva surpreendente sobre como devemos encarar as dificuldades em nossas vidas. Em Tiago, capítulo 1, somos encorajados com estas palavras: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Que declaração poderosa! A Bíblia não minimiza a realidade das provações, mas nos convida a encará-las com uma atitude de alegria e louvor. Mas como é possível considerar as provações com alegria? A chave está em compreender o propósito e o potencial que elas carregam. Quando enfrentamos desafios, temos a oportunidade de crescer em nossa fé, desenvolver perseverança e testemunhar o poder do Pai em nossas vidas. Pense em um momento difícil que você enfrentou ou está enfrentando atualmente. Talvez seja uma doença, uma perda, um relacionamento estremecido ou uma dificuldade financeira. Nessas horas, é fácil se sentir sobrecarregado e desanimado. No entanto, é justamente nesses momentos que somos chamados a louvar ao Todo-Poderoso. Louvar a Deus em meio às provações não significa negar a dor ou fingir que tudo está bem. Pelo contrário, significa reconhecer que, apesar das circunstâncias desafiadoras, o Senhor ainda está no controle. Significa confiar no seu amor, na sua sabedoria e no seu poder para nos sustentar e nos guiar.
Quando louvamos a Deus nas provações, estamos declarando nossa fé nele. Estamos afirmando que ele é maior do que qualquer desafio que possamos enfrentar e que sua bondade e fidelidade permanecem inabaláveis. O louvor nos ajuda a realinhar nossa perspectiva, tirando nossos olhos das circunstâncias e colocando-os no eterno. Romanos 8 nos dá uma promessa poderosa. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Quando louvamos ao Senhor nas provações, estamos nos apegando a essa verdade. Estamos confiando que, mesmo quando não entendemos completamente, o Altíssimo está trabalhando todas as coisas para o nosso bem e para a sua glória. O louvor também tem o poder de transformar nossa experiência das provações. Quando nos concentramos em louvar a Deus, nossa perspectiva muda. Começamos a enxergar além da dor imediata e a vislumbrar a esperança e o propósito que o Pai tem para nós. O louvor nos lembra de que não estamos sozinhos, mas que o Deus Todo-Poderoso está conosco, nos fortalecendo e nos sustentando. Ao longo da Bíblia, encontramos exemplos de pessoas que louvaram ao Altíssimo em meio às lutas. Jó, mesmo tendo perdido tudo, declarou: "O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor." Davi, nos Salmos, muitas vezes clamava a Deus em angústia, mas sempre terminava com palavras de louvor e confiança. Esses exemplos nos mostram que o louvor não é baseado em circunstâncias perfeitas, mas em um coração voltado para o Pai. Portanto, querido ouvinte, eu o encorajo a fazer do louvor uma prática constante, especialmente nas provações. Quando os ventos contrários soprarem, que seus lábios sejam encontrados louvando ao Eterno. Quando a dor e a incerteza baterem à sua porta, que seu coração se volte para ele em adoração. Lembre-se de que as provações não têm a última palavra, Deus tem. Ao louvar ao Altíssimo nas provações, você está se posicionando em um lugar de fé e confiança. Você está permitindo que ele opere em sua vida de maneiras que talvez você não possa ver agora, mas que um dia serão reveladas. O louvor nas provações é um testemunho poderoso da nossa fé inabalável em um Pai que nunca nos abandona. Então, erga sua voz em louvor, mesmo quando for difícil. Declare a bondade do Eterno, mesmo quando as circunstâncias disserem o contrário. Confie que Ele está com você, trabalhando todas as coisas para o seu bem e para a sua glória. E que, através do seu louvor nas provações, outros sejam encorajados e atraídos para a esperança encontrada somente em Cristo. Lembre-se, o louvor é uma arma poderosa contra o desânimo e a derrota. Que seu coração seja fortalecido e sua fé renovada ao louvar a Deus em todas as circunstâncias. Ele é digno de todo louvor, agora e para sempre. Ao longo de nossa jornada de hoje, temos explorado a importância de louvar a Deus em todas as circunstâncias. Vimos exemplos poderosos no Antigo e no Novo Testamento de pessoas que escolheram louvar ao Pai, mesmo em meio a desafios e provações. No entanto, o impacto do nosso louvor vai além de nós mesmos. Ele também serve como um testemunho poderoso para aqueles ao nosso redor. Quando enfrentamos dificuldades e ainda assim louvamos ao Senhor, estamos demonstrando uma fé que transcende as circunstâncias. Nosso louvor se torna uma declaração visível da bondade e fidelidade de Deus, mesmo quando a vida não faz sentido. Esse tipo de louvor tem o poder de impactar profundamente aqueles que nos observam. Pense nas pessoas ao seu redor, sua família, amigos, colegas de trabalho ou vizinhos. Muitos deles podem estar enfrentando seus próprios desafios e lutas. Quando eles nos veem louvar ao Eterno em meio às adversidades, algo poderoso acontece. Nosso louvor se torna um farol de esperança em um mundo muitas vezes marcado pela escuridão e pelo desespero. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, nos dá um insight sobre o poder do louvor como testemunho no capítulo 4. Ele escreve: "Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor." Paulo nos encoraja a sermos conhecidos por nossa alegria e amabilidade, pois isso atrai as pessoas para a presença de Deus. Quando louvamos ao Todo-Poderoso em todas as circunstâncias, estamos vivendo de acordo com essas palavras de Paulo. Nossa alegria no Senhor se torna evidente, mesmo em tempos difíceis. Nossa amabilidade e paz interior, frutos do louvor, são testemunhas eloquentes da graça transformadora de Deus em nossas vidas. Nosso louvor também tem o poder de quebrar barreiras e abrir portas para compartilhar o amor de Cristo. Quando as pessoas nos veem enfrentando desafios com fé e louvor, elas ficam intrigadas. Elas se perguntam qual é a fonte de nossa força e esperança.
Esse interesse abre oportunidades para compartilharmos nossa fé e falarmos sobre o Pai que nos sustenta e nos dá razões para louvar. Vejamos uma história poderosa sobre o impacto do louvor como testemunho. Uma mulher estava enfrentando um momento extremamente difícil em sua vida. Seu casamento estava à beira do divórcio, seus filhos estavam se rebelando e sua saúde estava em declínio. No entanto, apesar de todas as lutas, ela escolheu louvar ao Eterno. Ela adorava a Deus em sua casa, no carro e até mesmo em seu local de trabalho. Um dia, um colega de trabalho se aproximou dela e perguntou: "O que há de diferente em você? Apesar de tudo o que você está passando, há uma paz e uma alegria em você que eu não consigo entender." Essa pergunta abriu a porta para que ela compartilhasse sua fé e como louvor ao Altíssimo a havia sustentado nos momentos mais difíceis. Aquele colega de trabalho ficou tão impactado pelo testemunho dela que decidiu conhecer mais sobre Jesus e, eventualmente, entregou sua vida a ele. Essa história nos mostra o poder transformador do louvor como testemunho. Quando louvamos ao Senhor em meio às lutas, não apenas somos fortalecidos, mas também nos tornamos canais de bênção para outros. Nosso louvor pode ser o instrumento que Deus usa para alcançar corações e mudar vidas. Portanto, querido ouvinte, eu encorajo a ver seu louvor como um testemunho poderoso. Não subestime o impacto que sua adoração pode ter naqueles ao seu redor. Quando você escolhe louvar ao Pai, apesar das circunstâncias, você está sendo uma luz em um mundo que tanto precisa de esperança. Que seu louvor seja uma declaração audaciosa da bondade e fidelidade do Eterno. Que ele atraia outros para a presença de Cristo e os convide a experimentar a alegria e a paz que só Ele pode dar. Lembre-se de que você não está louvando apenas para si mesmo, mas também para testemunhar do amor transformador de Deus. Ao louvarmos juntos, nos tornamos uma comunidade de adoradores que impacta o mundo ao nosso redor. Nossos louvores se unem em uma sinfonia de testemunho, declarando que nosso Senhor é bom, fiel e digno de toda a honra e glória. Que nosso louvor ressoe em nossos lares, em nossos locais de trabalho, em nossas comunidades e além, atraindo outros para a luz de Cristo. Então, erga sua voz em louvor, sabendo que cada palavra, cada nota, cada expressão de adoração é um testemunho poderoso. Que seu louvor seja um convite para que outros conheçam e experimentem o amor transformador de Deus. E que, através do seu testemunho de louvor, muitos sejam atraídos para a esperança e a vida encontrada somente em Jesus Cristo. Chegou o momento de louvarmos juntos ao Senhor. Pai Celestial, neste momento, elevamos nossos corações em louvor a Ti. Reconhecemos que Tu és digno de todo louvor e adoração, não apenas nos momentos de alegria, mas também nos momentos de tristeza e luta. Enche-nos com Tua presença e ajuda-nos a manter nossos olhos fixos em Ti. Que nossos louvores sejam como um aroma suave, agradável a Ti, e que eles sejam testemunho do Teu amor e da Tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Ao longo desta jornada, aprendemos com exemplos bíblicos poderosos que o louvor a Deus não depende das circunstâncias, mas é uma escolha do coração. Assim como Davi, Paulo e Silas, somos chamados a louvar ao Senhor em todo o tempo, confiando em sua bondade e soberania. Que o Espírito Santo nos capacite a cultivar uma vida de louvor constante, permitindo que nossa adoração seja um testemunho vivo da graça transformadora do Pai. Que a sua jornada seja marcada por louvores incessantes, enquanto você se aprofunda no amor e no conhecimento de Cristo. Bendições em seu caminho. Obrigado por chegar até aqui em mais um dia de oração e reflexão. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada. Deixe também o seu like e nos conte nos comentários qual foi a parte que mais te tocou no vídeo de hoje. Aproveite para compartilhar agora este vídeo com alguém que você conhece e que precisa ouvir as histórias e a oração de hoje. Que Jesus te abençoe grandemente, e até amanhã no nosso próximo vídeo.